Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos começar a estudar os chamados grafos planares. Esse tema ele é bastante relevante dentro da teoria dos grafos, resolvendo, digamos assim, a problemas bastante importantes. E para começar, vamos pensar numa situaçãozinha para você ter uma motivação para estudar o tema, tá certo? Outras vão vindo ao longo da aula. Então, essa primeira situação diz o seguinte, considere o problema de se unir 3 casas a cada um dos utilitários, água, gás e eletricidade, de forma plana, isto é, sem que as suas tubulações se cruzem. Então, vamos pensar que uma empresa da construção civil, ela planeja construir blocos, nos quais essas casas 3 casas serão montadas em cima desses blocos. É um grande blocozão de concreto, vai se construir esse bloco lá e as casas serão montadas em cima. Só que ela pensa o seguinte, não pode haver, obviamente, cruzamentos óbvios que uma tubulação de gás passar dentro de uma tubulação de eletricidade, isso aí não vai funcionar muito bem, ou já pensou a água passando aí na eletricidade, não funciona bem. Nem mesmo pode haver um cruzamento por cima e outra passando por baixo. Por quê? Porque isso aí deixaria o bloco, a chapa, que você vai fazer a casa em cima, o bloco estrutural, mais largo. Por quê? Porque deveria ter uma distância da conexão, da tubulação para a parte de cima, para a outra conexão passar embaixo, e também da de baixo para a terra, onde a casa vai estar apoiada. Então isso aí deixaria a chapa muito longa. Então pensou-se o quê? Não, vamos tentar evitar isso. Se uma tubulação for passar próxima à outra, ela vai passar lateralmente, digamos assim, e nunca uma sobre a outra. Então isso aí vai o quê? Poupar custo, porque aí o bloco vai ficar mais fino, teoricamente, você vai gastar, teoricamente não, na prática, você vai gastar menos para preencher esse bloco, tá certo? Então vamos tentar resolver esse problema aqui, essa situação. Olha só, aqui eu tenho as 3 casas e os 3 utilitários mencionados. Eu vou fazer um desenho aqui, um grafo representando essa situação. Então nós temos aqui as 3 casas e aqui os 3 utilitários. Certo? Ou seja, vamos fazer uma certa mapa do que está acontecendo, só que via grafos também. Então, gente, essa primeira casa não há tanto problema para eu ligar para os utilitários, porque eu posso fazer uma conexão aqui direto para a água, Então está aqui essa primeira conexão. Posso fazer uma conexão aqui para a tubulação, uma tubulação de gás, Deixa eu só colocar aqui. Tubulação de gás. E posso também ter uma conexão aqui, para a tubulação de eletricidade. Tá certo? Então, nosso modelo gráfico está aqui, Via grafos está aqui. Então, observe que essas arestas não se intersectaram. Esse ponto aqui não é um ponto de interseção, porque assim, há um distanciamento na casa de onde essas conexões vão chegar. Então, sei lá, a conexão de gás pode chegar um pouco mais atrás da casa, a de eletricidade chega lateralmente, a de água vem pela frente, aí isso aí não vai haver, ou seja, o distanciamento aqui nessa parte é como se isso aqui estivesse sobre uma chapa. Então é possível ter um distanciamento lateral aqui, tá certo? Suficiente. Beleza? Então esse é o bloco que a empresa pensa em fazer essas conexões. Então, essa segunda casa aqui já começa a ter um certo problema para eu ligar, por exemplo, diretamente aqui, a tubulação de gás. Mas eu posso fazer o seguinte, assim como a de água também, Então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui por trás da casa 1, ligar a água e por trás também aqui, sem que haja contato entre essas conexões e com a distância segura, fazer essa outra conexão aqui. E a última conexão com a eletricidade não tem tanto problema. Então, o que foi feito? Foi feito isso aqui, deixa eu só aumentar aqui a chapa. Então nós ligamos esse primeiro utilitário e ligamos esse outro segundo utilitário aqui, E o último também. Então perceba que nós já conseguimos ligar praticamente o quê? Todos os utilitários, ou seja, das 2 casas. Esta aqui, nós podemos ligar diretamente com a eletricidade. Podemos fazer uma voltinha aqui, da mesma forma que fizemos para a casa do meio, ligar com esse aqui.
O problema é o seguinte, né? Então, a gente pode fazer isso aqui. Até agora, nenhuma tubulação se cruzou com a outra, passou tudo lateralmente. O problema é que na última, aqui, ó, se eu vier aqui, esse utilitário aqui, que é o que falta ligar na última casa, perceba que está acontecendo o quê? Ele está ficando isolado. Se você vier por aqui, por exemplo, vai haver uma conexão. Se você vier aqui por fora, vai haver outra conexão. Só tem, assim, tem muito pouca possibilidade para analisar e em todas elas vai haver uma conexão. Por exemplo, se você vir diretamente por aqui, ó, ele vai não só conectar com uma, como essa e essa. 3 conexões. Então, você nota que, de qualquer forma que você tentar, parece que vai haver uma interseção entre essas tubulações. Ou um cruzamento, que não seja necessariamente direto, mas que seja um simultoacho, fazendo com que a placa deva ser mais espessa. Aí você pode tentar fazer isso aqui. Então você vai perceber que, muito provavelmente, não há solução. Claro, é um problema bastante conhecido, não há solução, mas a gente aqui, por inspeção, fica difícil a gente falar isso para você, não vai ter. Aí você vai perguntar, por quê, professor? Porque eu não consegui? Eu vi lá no caminho de Euler, circuito de Euler, que eu posso até não achar um circuito e ele existir. Ou posso estar procurando um circuito que não existe. A mesma coisa que eu posso estar tentando resolver essa situação, eu não consigo resolver, mas pode ter solução. E a gente vai, nas próximas aulas, construir exatamente resultados que culminarão o quê? Em dizer se um dado grafo, certos grafos, tem a possibilidade ou não de serem pensados dessa forma planificada. Tá certo? Mas para isso nós temos essa definiçãozinha aqui, que é a definição base do nosso estudo. O que ela diz? Um grafo é dito planar se puder ser desenhado num plano sem que arestas se cruzem. Em que? Um cruzamento de arestas é uma interseção das linhas ou arcos que as representam em um ponto diferente do seu ponto final comum. Ou seja, ele não está considerando interseção isso aqui, ó. Por exemplo, a aresta AB e a aresta AD. Pô, elas têm interseção no ponto A. Mas isso aí não vai ser interseção de aresta porque ali tem um vértice. Só vai ser interseção, por exemplo, esse caso aqui, ó, a aresta AC e a aresta BD, ó, não tem um vértice aqui no meio, elas se intersectaram. Esse desenho é chamado de representação planar, ou seja, quando a gente consegue desenhar um grafo sem que as arestas se cruzem, nós temos uma representação planar isomorfa ao grafo original, caso esse tenha arestas se cruzando e a gente consiga redesenhá-lo de forma que essas arestas não se cruzem. Temos esse exemplo aqui, ó. Apresente, se possível, a representação planar do grafo G a seguir. Então esse aqui é o meu grafo G, tá certo? E aí nós vamos ver a representação, se nós conseguimos a representação planar desse grafo. Observe que não é um grafo com poucas arestas, né? Isso aí nos motiva a tentar e provavelmente conseguir representá-lo planarmente. Então vou fazer um desenho dele. Olha, as arestas que não se cruzam, eu vou mantê-las, que é esse círculo aqui de fora. Tá certo? Então eu vou desenhar esse grafo, tá certo? Aqui, ó. Então redesenhei essa parte externa. Então aqui estão os vértices A, B, C e D. E vou manter também o seguinte. Essa diagonal aqui, AC. Tá certo? Essa aresta aqui, AC. Por quê? Porque não há cruzamento. O problema é que essa aresta BD aqui, ela está cruzando a aresta AC. Mas eu posso passar ela, ó, a mesma técnica utilizada aqui por fora. Pronto. Redesenhei esse grafo aqui desta forma plana. Aí você fala, professor, isso aqui tem aplicação mesmo? Ó, uma aplicação poderia ter sido essa, né? Claro que aqui, infelizmente, nós não tivemos sucesso. Mas pense que isso aqui seja um circuito de computador. E aí você tem aqui uma informação A que vai ser levada para um ponto D, uma informação... O problema é que quando isso aqui acontece, ó, nós precisamos aqui deixar essa chapa mais larga para exatamente ter uma ponte que vai passar por cima uma da outra. Que poderia, inclusive, ser uma outra situação também. Você tem aqui estradas que levam a 4 regiões. E aqui, ao chegar aqui, você precisaria o quê? Ter uma elevação onde... O carro que viesse daqui, ó, o automóvel, né, o transporte, ele teria que passar por essa elevação. Só que em termos de custo, gente, isso aqui é muito caro. Talvez seja menos custoso você fazer uma estrada por fora, né, ou até mesmo beirando aqui, ó,
para vir desse ponto a esse diretamente sem passar por esse cruzamento. Vamos pensar na redução de acidentes. Pô, o cruzamento ali pode ter acidente. Então, você faria desta forma aqui, tá certo? Então, tem muitas aplicações, a gente vai vendo algumas ao longo do nosso estudo, mas aí é que é só a introdução. O que é um grafo planar, né? É o que você tem que se perguntar ao final dessa aula, se você entendeu esse conceito. Se você não entendeu alguma coisa, é só perguntar aí nos comentários, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.